Olá, meu nome é Arthur Beraldi, eu sou médico urologista e hoje eu vou falar para vocês a respeito do tratamento da próstata aumentada, se é melhor cirurgia ou medicação. Bom, a próstata aumentada, que é a hiperplasia prostática benigna ou HPB, ela é uma condição muito frequente nos homens acima de 50 anos. E quando que é melhor a gente tomar remédio, quando que o paciente ele precisa operar? Então, eu vou falar aqui para vocês a respeito do tratamento, tá certo? Quando que o paciente tem que operar e quando que ele pode escolher se ele deve realizar o tratamento com remédio ou com alguma técnica cirúrgica, tá certo? Então, para começar, eu vou falar aqui algumas situações nas quais o paciente ele precisa operar da próstata aumentada. E quando eu falo que ele precisa operar, ele vai operar por alguma técnica, a técnica a ser escolhida vai depender do tamanho da próstata, tá certo? Pode ser a raspagem, que é a tradicional, pode ser o green light, que é o laser, pode ser o ROLEP, pode ser cirurgia robótica, cirurgia laparoscópica ou cirurgia aberta, mas alguma técnica, tá certo? Que vai ser utilizada para tirar o miolo da próstata do paciente, tá certo? Então, eu vou falar aqui algumas situações nas quais o paciente, o ideal é ele operar, ele não dá para ficar tomando medicação, ele tem que operar, tá certo? Então vamos lá. Quando o paciente ele tem uma próstata aumentada e ele faz ultrassom, ele vê que ele tem um cálculo na bexiga também, tá certo? Então tem um cálculo lá de 1 centímetro, 2, 1,5 centímetro. Então, o que a gente faz? Nesses casos, a gente tem que fazer alguma técnica, que nem eu falei, para tirar o miolo da próstata. Isso daí vai depender do tamanho da próstata para a gente adequar a melhor técnica para o paciente e junto com isso ele vai tirar o cálculo da bexiga também. Dependendo do tamanho do cálculo, ou a gente consegue quebrar ele com o laser pelo canalzinho do xixi, eventualmente se for um cálculo muito grande, a gente faz um cortinho aqui acima da pubis também para tirar essa pedrinha se ela for muito grande. Por quê? Porque começa a demorar muito a cirurgia para a gente quebrar alguns cálculos que ficam na bexiga, tá certo? Então um paciente que tem cálculo na bexiga, esses pacientes eles têm que operar para tirar ali o miolo da próstata. Outra situação que o paciente ele tem que operar é o paciente que ele está sondado, tá certo? Então o paciente ele teve uma retenção urinária aguda, o canalzinho do xixi fechou, né? A próstata cresceu demais e fechou o canal da urina. Então esses pacientes às vezes eles já tentaram tirar sonda, já tomaram medicação, não conseguem. Então o que acaba sobrando para esses pacientes para que eles consigam retirar a sonda é realizar a cirurgia da retirada do miolo da próstata, tá certo? Outra condição que o paciente ele vai precisar operar, também está indicado fazer cirurgia, é quando o paciente ele começa a ter infecção urinária de repetição, tá certo? Então, alguns pacientes com a próstata aumentada, eles podem sobrar muito resíduo na bexiga depois que eles estão urinando, depois que eles terminam de urinar. Isso daí pode, algumas vezes, acabar favorecendo o aparecimento de infecções de urina, eventualmente prostatites. Então, o paciente ele começou a ter muita infecção de urina, a gente sabe que isso é por conta da HPB, da próstata aumentada, a gente indica também de realizar algum procedimento cirúrgico na próstata desse paciente, tá certo? Uma outra situação na qual o paciente ele deve pensar também em cirurgia são aqueles pacientes que eles fazem um ultrassom e ali o radiologista ele encontra um divertículo na bexiga. O divertículo é como se fosse uma boquinha ali que sai na bexiga e isso daí é um sinal de que a bexiga ela já está sofrendo muito com esse quadro obstrutivo ali pela próstata. Então nesses casos também a gente precisa pensar do paciente pensar em fazer algum procedimento cirúrgico da próstata, tá certo? Então, essas situações aí que eu falei, o paciente ele tem assim, não é que ele tem que operar, né, de qualquer jeito, ele tem que concordar com a cirurgia, mas o paciente está indicado de fazer alguma técnica cirúrgica ali para a próstata dele para diminuir o tamanho e abrir o canal novamente, tá certo? Agora eu vou falar de outros quadros nos quais o paciente ele pode escolher ou não de operar, tá certo? Então, tem diversos pacientes que eles têm uma próstata aí 40, 60 gramas, eles não conseguem urinar tão bem, mas eles ficam bem sem a medicação, mas alguns pacientes, por exemplo, eles passam mal, eles têm efeito colateral ali da medicação, então às vezes eles têm tontura, têm fraqueza por conta ali dos alfa-bloqueadores, tá certo? Ou eles têm um quadro ali de disfunção erétil, de queda da libido, ou mesmo o paciente ele não quer mais tomar medicação, mas sem a medicação ele não fica tão bem, tá certo?
Nesses quadros, o paciente, a gente pode conversar com ele, pode falar, ó, se você quiser continuar com a medicação, se você quiser operar, pode operar também, tá certo? E só precisa explicar os efeitos colaterais das cirurgias, tá? E propor a técnica mais adequada para os pacientes, tá certo? Tem muito paciente também que o paciente já tem uma bexiga de esforço, ele tem um resíduo um pouco mais elevado também e ele não consegue ali ficar sem medicação, tá urinando muitas vezes à noite, mesmo com a medicação. Então, nesses quadros que o paciente, ele mesmo tomando a medicação, ele já também ele tem uma melhora dos sintomas, mas ele ainda fica incomodado para urinar, também é uma situação na qual a gente tende a indicar uma abordagem cirúrgica. A gente sempre propõe isso para o paciente, alguns pacientes querem operar, outros pacientes preferem ficar com a medicação, tá certo? Então, tem que avaliar o paciente como um todo, todos os sintomas que ele está tendo, a resposta que ele tem com a medicação, o incômodo que ele tem de tomar com a medicação, ou mesmo tem paciente que não tem nenhum efeito colateral, mas que não quer mais tomar o remédio, tá certo? Então, a gente conversa com o paciente como um todo e acaba propondo para ele alguma terapia cirúrgica, tá? A terapia cirúrgica a gente vai definir basicamente pelo tamanho da próstata que esse paciente tem. Então, se o paciente ele tem uma próstata ali que não é tão grande, até uns 50, 60 gramas, é um paciente que quer preservar a ejaculação, a gente tem um resumo hoje em dia. Se é um paciente que ele tem uma próstata ali maior, 80, 90 gramas, a gente pode propor o Rolep. Se é um paciente que ele não liga para ejaculação, tem uma próstata menor e eventualmente ele não quer pagar o procedimento do Rolep, ali o material, a gente pode propor para ele a raspagem de próstata também, que resolve muito bem, tá certo? Se são próstatas muito maiores, a gente tem a cirurgia robótica para propor, tem até cirurgia laparoscópica também para propor para o paciente, tá certo? Então, o paciente tem que passar por uma avaliação para saber qual seria o melhor método que se encaixa com ele, tá? E aí ele decide e ele toma, e a gente parte aí para o tratamento cirúrgico, caso seja essa a opção do paciente. Se o paciente ele optar por medicação, a gente vai continuando e vai acompanhando esse paciente para ver se ele está indo bem com essa terapia ou se precisa de alguma coisa a mais para resolver essa parte da próstata aumentada, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês a respeito do tratamento da próstata aumentada, seja cirurgia ou com medicação, tá certo? Se alguém tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, se inscreva no canal, um grande abraço e até o próximo vídeo.